Pastor Pentecostal, Teologia e Práticas Pastorais. Prefácio. Quando a igreja nasceu, no dia de Pentecostes, Deus começou a chamar pastores para apacentar o rebanho de fiéis que se levantariam ao redor do mundo. Os pastores devem ser responsáveis pelo cuidado, direção e ensinamentos que uma congregação recebe. Eles são dons para a igreja, Efésios 4, verso 11, líderes necessários que devem ter vidas exemplares. Seu chamado ao ministério é de procedência divina, Atos 20, verso 28. Seu exemplo é Jesus Cristo. E o poder para fazer esta incrível obra vem do Espírito Santo. Julgo que os pastores têm de ser pentecostais, para que apacentem igrejas também pentecostais. Essa é a ordem de Deus. Visto que vivemos num dos tempos mais complicados e plenos de avanços tecnológicos que este mundo jamais viu, é crucial que os líderes da Igreja do Senhor sejam não só cheios, mas também guiados pelo Espírito Santo. As pessoas são complexas, suas dificuldades e problemas também. Somente Deus pode capacitar-nos a entendê-las e ajudá-las. À medida que os pastores empenham-se em auxiliar os que se acham nas garras do alcoolismo, das drogas, do vício e de outras incontáveis tragédias, precisam urgentemente de poder e discernimento do Espírito para ministrar. Os métodos para se alcançar as pessoas mudam, entretanto, nossa mensagem não pode mudar. A mensagem pentecostal, os dons do Espírito Santo e a pregação do Evangelho com sinais e maravilhas são absolutamente importantes para o século XXI. Como pastores, precisamos tão somente do poder do Espírito Santo para guiar-nos em qualquer esforço que vise libertar e dar direção às pessoas. Há duas razões para isso. A primeira é que, nesta altura da história, as pessoas enfrentam necessidades críticas. As vicissitudes nos lares e os males da sociedade são talvez maiores do que os de qualquer outra geração. Paralelo a isso está a necessidade de a Igreja Pentecostal satisfazer as atuais demandas e exigências sem, todavia, comprometer a mensagem que lhe confiou o Senhor. Estamos envolvidos nas urgências sociais, mas nossa mensagem não deve tornar-se um evangelho social. Esta geração não pode diluir a mensagem que nos foi entregue. Se a igreja pôr em risco suas características pentecostais, frustrará o propósito pelo qual Deus a levantou. Quando a Escritura diz, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Deus está falando com a igreja. Precisamos buscar a Deus para saber o que Ele tem reservado para nós e para os nossos ministérios. Acredito que não temos começado sequer a arranhar a superfície desse desafio. Não devemos nos descuidar, pensando que só porque somos pentecostais já temos experimentado tudo o que Deus tem. Muitas coisas tem Ele para nós, as quais iremos descobrindo à medida que porfiarmos por andar no Espírito. É minha oração que você seja continuamente cheio com o Espírito Santo e experimente tudo o que Deus lhe tem reservado. Este livro foi escrito por pastores, reitores e líderes pentecostais. O ministério desses autores dá-nos-ão novos esclarecimentos sobre o papel do pastor. Eles não têm apenas a teoria do ministério pastoral, possuem também a prática e o êxito do serviço cristão. Este livro foi escrito para o pastor e seus auxiliares mais diretos. É um compêndio de teologia prática. É uma ferramenta de referência imediata a ser usada sempre que necessária.
O segundo grupo de leitores visado é aquele que está se preparando para o ministério. O estudante diligente que almeja o ministério terá profundo interesse em estar adequadamente preparado para essa obra preciosíssima. Com a preocupação de buscar excelência em qualquer obra que Deus lhe confie, o estudante precisa receber conselhos daqueles que já têm ministérios comprovadamente bem-sucedidos em áreas específicas. Embora não tenhamos abordado todos os assuntos, temos certeza de que as áreas-chaves do ministério pastoral foram devidamente consideradas. Este livro tem o propósito de ser uma ferramenta para os pastores pentecostais, quer sejam das Assembleias de Deus, quer sejam de qualquer outra comunidade de fé pentecostal. Agradeço ao Dr. Wade Goodall e ao Dr. Zenas Bickett pelo notável e extraordinário trabalho que desempenharam na compilação de todos os tópicos discutidos, na atribuição e trabalho com os escritores e na edição dos resultados. Sou-lhes efusivamente grato à valiosa contribuição prestada às Assembleias de Deus ao longo da execução deste projeto. É minha oração que, quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Thomas E. Truesky, Superintendente-Geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos.